sexta-feira da Paixão, em que a humanidade está celebrando as festividades de Páscoa, eu gostaria de perguntar a você que está me ouvindo e vendo, não sei se é da sua casa, do seu apartamento, num avião, num trem, num carro, queria perguntar para você, quais são as últimas notícias? E talvez você esteja a se perguntar, Miguel, que história é essa de perguntar quais são as últimas notícias desse dia? Porque as últimas notícias desse dia que temos é pandemia, pessoas morrendo, colapso na saúde, gente sendo infectada pelo coronavírus ou Covid-19, pessoas perdendo seu emprego, gente confinada em casa, e você me pergunta quais são as últimas notícias? Mas você vai entender o porquê que eu estou perguntando para você quais são as últimas notícias. A Bíblia fala no livro de Lucas, no capítulo 24, que Jesus, após a ressurreição, ele encontra dois discípulos que estavam indo para uma cidade, para uma aldeia chamada Emaús. Essa aldeia não era muito distante de Jerusalém. Estavam conversando a respeito das coisas que tinham acontecido com Jesus na sexta-feira. E Jesus, naquele momento, aparece aqueles dois discípulos e chega e os aborda, fazendo a seguinte pergunta: o que vocês estão falando? Aí eles olham para Jesus, eu acho que de cima para baixo, ou de baixo para cima, e afirmam: você é a única pessoa em toda Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Que o profeta chamado Jesus, a quem nós esperávamos que redimisse, que tirasse Israel do domínio romano, ele foi crucificado, ele foi morto e foi colocado numa tumba. Só que algumas mulheres foram até esse sepulcro no dia de hoje, no domingo, e disseram que ele ressuscitou, mas nós não vimos a ele, e muito menos o seu corpo, porque não estava no túmulo. E Jesus olha para aqueles dois e diz: vocês são muito lerdos e tardos em entender que o Cristo, assim como está escrito em Moisés e nos profetas, deveria padecer e morrer, ser sepultado e ao terceiro dia ressuscitar. Por que logo no início da minha fala eu perguntei para você quais são as últimas notícias? Porque talvez as últimas notícias que você tenha sejam da grande mídia: caos, problemas, dificuldades, lockdown, pessoas em estado de perturbação. Mas eu gostaria de afirmar para você, nessa celebração de Páscoa, que a última notícia e a única notícia que eu e você devemos nos lembrar no dia de hoje é: Jesus Cristo ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, Paulo afirma lá em 1 Coríntios capítulo 15, que a nossa fé não é vã, não é inútil, muito pelo contrário, porque Ele vive, como diz um cântico. Eu e você podemos crer no amanhã. O nosso amanhã, e principalmente o nosso hoje, tem sentido porque Jesus de Nazaré ressuscitou dos mortos, se assenta no trono, tem a história da humanidade em suas mãos e Ele governa este planeta. Nada saiu do controle de Deus. Você pode dizer: e a coronavírus? E essa situação toda? Essa situação toda está debaixo da poderosa mão de Deus, e com certeza eu creio nisso, porque as Escrituras dizem, Jesus falou: no mundo tereis aflições. Aflições você pode colocar tudo aí: perturbações, terremotos, maremotos, ventanias, furacões, coronavírus. Mas tem de bom ânimo. Jesus disse: eu venci o mundo. Se Ele venceu, eu e você podemos crer que o futuro está garantido. E nessa celebração de Páscoa, a última palavra, as últimas notícias que eu desejo do fundo do meu coração, de toda a minha equipe, é que você tenha paz no seu coração e saiba, e isto vai passar, e isto nós vamos olhar para trás e dizermos: até aqui nos ajudou o Senhor. Nós passaremos porque o túmulo está vazio, as lojas estão vazias, as empresas estão vazias,
Os shoppings estão vazios, as ruas estão vazias, mas o túmulo também está vazio. O túmulo que guardava Jesus está vazio porque ele está vivo. E porque ele vive, ele enche o seu coração de paz, o meu coração de paz, e nos dá garantia de que dias melhores virão, porque ele é Senhor e ele abençoará sempre a sua vida. Se você gostou desse vídeo, dá um like, deixa as suas observações e, na contramão, se liga sempre aqui com a gente.